Bom dia, prezados alunos. Mais um encontro, na verdade, um encontro especial, porque se trata de data relativa à entrega das avaliações finais, o chamado G1-2, e exatamente por isso estamos tentando fazer uma revisão do conteúdo mais importante da nossa prova. Evidentemente que para esta prova nós coletamos algumas passagens relativas à, à lei de introdução às normas do direito brasileiro, que, na verdade, é aquela norma jurídica que estabelece, então, aquela relação vinculada a um elemento de conexão e um objeto de conexão. Estes dois pilares do direito internacional, que estão subsumidos na própria lei de introdução, entre os artigos 7º e o artigo 11º, estruturalmente são os que vão determinar a aplicação da lei no espaço. Né? Basicamente, sob dois ângulos. De um lado, lá nós analisamos anteriormente a análise da jurisdição do juiz brasileiro, através do Código de Processo Civil, né? E, posteriormente, a lei aplicável, que, como nós vimos, ela, na verdade, vai definir, então, o grande e central preocupação do direito internacional privado, que é estruturalmente a definição, né, de uma solução, né, do conflito de leis, que, na verdade, vai determinar, ao final, uma só lei para reger aquela relação jurídica. Nós vimos mais que essas relações jurídicas se estabelecem através de contexto ou contextualizadas através do direito privado, que, no caso brasileiro, ela está evidentemente integrada à nossa lei de introdução. Lei de introdução que vai definir, assim, então, dentro do escopo geral, primeiro, a ideia de que o artigo 7º trata sobre Estatuto da Pessoa Física, ou os chamados direitos personalíssimos. Mais especificamente, o título 1 do Código Civil e depois a parte relativa aos direitos de família. Então, nós temos estruturalmente que analisar lá no artigo 7º que o objeto de conexão, ou seja, o objeto jurídico das questões postas nessas relações que eventualmente se conflituam, é exatamente o início e o fim da personalidade, né? O nome do sujeito, o patronímico, a capacidade do sujeito, e os direitos de família. Então, dentro dessa estrutura, nós vamos ver que o artigo 7º, basicamente, leciona no seu caput. Vamos ler aqui para não sermos infiéis. Artigo 7º. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Estruturalmente, então, nós estamos vendo que o elemento de conexão, ou seja, aquele item dentro do dispositivo legal, é uma correlação, é uma relação estabelecendo a sistemática da regra jurídica a respeito de conflitos internacionais que supostamente vão resolver esse conflito. Este é o objetivo da disciplina. Assim sendo, vejam que quando se fala que o elemento centralizador ou o elemento de conexão que se refere a estes objetos de conexão é, no caso concreto, o domicílio. Então, revejam o artigo 7º. O artigo 7º diz: a lei do país em que é domiciliada a pessoa. Ora, se a pessoa está domiciliada no Brasil, e
e a questão da relação jurídica, a questão conflituosa, ela está estabelecida entre início e fim da personalidade, o nome, a capacidade, os direitos de família. O elemento centralizador para indicar a lei é o domicílio. E este domicílio, que é o local onde o sujeito, né, se estabelece com o objetivo de permanência. Permanência, ou seja, com um interesse de manter-se ali definitivamente. Assim sendo, o que nós temos no artigo 7º é que, dentro do Estatuto da Pessoa Física, e mais os direitos de família, nós temos uma regra que vai condicionar sempre que o domicílio é o elemento central para indicar a lei aplicável. Num eventual conflito entre sujeitos, né, cada um emergente de um ordenamento jurídico diverso, ou, em outras palavras, cada um domiciliado em ordenamentos jurídicos diversos, ou estados diferentes, ou países diferentes, se quiserem mais especificamente. Quando isso ocorre, então, nós temos que vamos buscar a solução da lei para a lei aplicável, exatamente o domicílio da parte que, na verdade, será o demandante. Obviamente que esta lei se dirige à jurisdição brasileira, à legislação brasileira de direito internacional privado e, portanto, ela não se aplica em outros países. Mas por que foi escolhido o domicílio se lá na Espanha, eventualmente, o elemento de conexão é a nacionalidade? Como, de fato, os países europeus adotam sempre o sistema da nacionalidade como elemento de conexão. Assim, na questão do Estatuto da Pessoa Física, ou mais especificamente nos direitos de família, sempre o que vai prevalecer é a nacionalidade. Esta não é a nossa atribuição. Essa não é o nosso comando legislativo. Nós, preternitamente, já adotamos o sistema da nacionalidade, que, na verdade, foi um sistema que posteriormente veio ser abandonado por uma série de razões, estabelecendo desde a motivação determinada pela necessidade de uso de regulamentos legislativos, como, por exemplo, a lei italiana, a lei alemã e a lei japonesa. Por que nós nós tínhamos uma certa aversão à aplicação destas leis? Porque elas eram, na época, efetivamente, as leis que regulam os países que eram os nossos inimigos na Segunda Guerra Mundial: Alemanha, Itália e Japão. E o legislador brasileiro, para evitar a adoção do sistema de nacionalidade do agente, já que nós temos aqui uma grande massa de imigrantes oriundos destas áreas, evidentemente que nós, então, transformamos a ideia para o domicílio. O domicílio também tem a vantagem de que não se há nenhuma preocupação com a figura dos apátridas, ou seja, aqueles que não têm nenhuma nacionalidade, ou mesmo daqueles que têm várias nacionalidades, em casos específicos, ou invariavelmente uma dupla nacionalidade, casos em que, por exemplo, nós teríamos dúvidas sobre qual aplicar. Então, o domicílio foi o elemento regulador, pacificador dessa relação. E, assim sendo, na consonância do dispositivo do artigo 7º, nós vamos ver exatamente o quê? Vamos ver exatamente que o domicílio estabelece a regra da localização do sujeito, ou seja, a parte que pretende a demanda, ou que pretende resolver o conflito, resolver a sua negociação, resolver o seu contrato e assim por diante. Ok? Então, vamos imaginar supostamente aí um exemplo de aplicação desse dispositivo. E aqui nós teríamos, por exemplo, o caso de um brasileiro
que eventualmente separa-se de sua mulher, e a partir da separação ele se transfere para um outro país, onde estabelece seu domicílio, permanecendo no Brasil a sua esposa, sua cônjuge, juntamente com seu filho menor. Ora, essa situação aqui que redunda uma conexão espacial entre o país da mulher, país da esposa e do filho, Brasil, e o país do marido, vamos supor, a Alemanha, onde ele está agora domiciliado, vai estabelecer, por exemplo, a necessidade dessa mulher, eventualmente, de definir-se através da lei brasileira em qual local que irá promover a medida em nome do demandante, que é o filho menor. E neste caso, desculpem, pessoal, e neste caso, o que salta aos olhos é o fato de que prevalecerá o domicílio do demandante, o domicílio do menor. Ou seja, as regras a serem aplicadas serão vinculadas à lei brasileira. Então, esta é, mais ou menos, a definição dada pelo direito internacional privado, cujo contexto não é resolver o conflito propriamente dito. Eu não tenho preocupação em escolher a melhor lei. Eu não tenho preocupação em escolher a norma mais qualificada para reger aquela relação jurídica. O que eu pretendo exclusivamente em direito internacional privado é estabelecer qual a lei será aplicada. Assim sendo, a lei que vier a ser aplicada é aquela que eventualmente irá solucionar o conflito. Isso num segundo passo, tá, pessoal? Bom, nós ainda vimos na lei de introdução, pessoal, que existem, a despeito deste caput do dispositivo, nós temos em torno de 8 parágrafos, e quando se fala em parágrafo, nós estamos falando, na verdade, em casos que alteram, certo? Modificam, maleabilizam ou esclarecem o conteúdo do caput do dispositivo. Assim, por exemplo, vejam que no parágrafo 1º do artigo 7º, nós já temos a disposição vinculada à realização de casamento no Brasil. O legislador pensou estruturalmente que todo casamento que é realizado no Brasil, né, é um casamento que vai respeitar algumas regras jurídicas estabelecidas por nossa legislação. Dentre estas normas jurídicas está a fixação de 2 pontos básicos definidos como indispensáveis para o casamento no Brasil. Primeiro, a inexistência de impedimentos dirimentes, ou seja, a inexistência de atos que possam levar o casamento à nulidade ou à anulabilidade. Está inserido, evidentemente, lá no direito de família, dentro do contexto relativo ao casamento. E mais do que os impedimentos dirimentes, também está configurada a questão relativa às formalidades da celebração. Ou seja, as formalidades da celebração são todos aqueles atos formais que vão configurar a ideia de um casamento válido, eficaz no sistema jurídico. O agente tem que ser capaz, o objeto há que ser lícito e a forma aquela que está prescrita em lei. Assim sendo, o que nós temos diante de nós? Nós temos a grande ideia de que estes elementos formais também compõem a estrutura para autorizar o casamento no país. É óbvio, então, que se o casamento realizou no Brasil e dentro do casamento incidem impedimentos dirimentes ou violações às formalidades da celebração, quem vai deliberar acerca do conflito é exatamente a própria lei brasileira, ou seja, a lei que impôs, a lei que formulou, a lei que impera naquela relação jurídica. Então, vejam, o elemento básico
de conexão, na verdade, é o fato de que existe um casamento celebrado no Brasil, né? E este casamento realizado no Brasil define a aplicação da lei brasileira e não o domicílio, como no caput do artigo 7º, né? Por quê? Porque o caput do artigo 7º é alterado pelo parágrafo 1º no que tange exclusivamente aos impedimentos dirimentes, certo? E às formalidades da celebração. Assim, por exemplo, ainda que seja realizado no Brasil um casamento, e o motivo insurgente do conflito seja, por exemplo, o interesse na dissolução da sociedade conjugal, através, quem sabe, do divórcio, nós estaremos, então, diante não da necessidade aplicada no parágrafo 1º, porque não se trata de impedimento, não se trata de dirimente, nem se trata de formalidades. Desculpe. Então, vejam, é óbvio que no caso do divórcio, vamos aplicar como direito de família, que é a lei do domicílio da parte. Ok? Então, vejam, todas as vezes que não estiver integrado o caso dentro dos parágrafos, ela estará integrada no caput do dispositivo, que é a regra geral. O parágrafo 2º desse mesmo dispositivo trata sobre casamento de estrangeiros. Ou seja, o legislador pretendeu também regulamentar o casamento de estrangeiros, certo? Dizendo que eles podem ou não, se no Brasil estiverem, casar de acordo com o direito brasileiro. Na verdade, a abertura do parágrafo 2º é no sentido de deferir aos estrangeiros da mesma nacionalidade, marido e mulher, repito, mesma nacionalidade, deferir-lhes o quê? Deferir-lhes a possibilidade de casarem através do seu sistema regular de relações diplomáticas, através dos consulados ou das embaixadas. Vejam que tanto o embaixador quanto o cônsul, e especialmente o cônsul, é reputado, para efeitos de casamento de seus nacionais, como um verdadeiro juiz de paz. Ele tem essa função e pode legalmente casar na forma da lei estrangeira respectiva. Então, aqui se abre só uma possibilidade nova. Ou seja, que se o casamento é de estrangeiros, certo? E se, evidentemente, nós queremos casar de acordo com a nossa norma legal incidente em meu país, eu teria que casar, então, perante o consulado ou a embaixada. Obviamente que do local onde, eventualmente, os nubentes residem. Muito bem. O parágrafo 3º vai estabelecer uma espécie de suposição sobre a inexistência de um domicílio comum entre as partes. Ora, se as partes demandam, por exemplo, marido e mulher estão demandando contra por exemplo, um representante legal de uma empresa, seja qual for, ou contra a própria empresa, eles, na verdade, em princípio, residem ou estão domiciliados no mesmo endereço. E, assim sendo, a regra geral é esta, que aquele endereço prevaleça para os nubentes, os noivos, aqueles que casaram. Então, nas hipóteses de invalidade do casamento, repito, nas hipóteses de invalidade do matrimônio, certo? E os dois tiverem domicílios diferentes, vamos imaginar que posteriormente eles resolveram se separar, né? E cada um foi residir num país, né? Vai prevalecer uma regra supletiva, que é a regra vinculada ao primeiro domicílio conjugal. Aquele domicílio que os noivos, os nubentes, certo? Elegeram para ser a sua primeira residência, a sua primeira casa, o seu primeiro domicílio. Este, então, sucessivamente substitui a ideia de que os domicílios sejam diversos. Porque se nós temos um conflito envolvendo isso, nós teríamos eventualmente que discutir uma possibilidade de prevalência de uma lei sobre outra.
o que não é o objeto do direito internacional privado, mesmo porque o objeto é solvido pela lei do primeiro domicílio conjugal. O parágrafo 4º desse dispositivo vai falar sobre o regime de bens no casamento. O que eu posso falar acerca do regime de bens, pessoal? O regime de bens, todos sabem, pode ser legal e pode ser convencional. Né? Se for legal, é o regime em vigor no país oficialmente. Por exemplo, no Brasil, o regime legal é a comunhão parcial de bens, ok? Por outro lado, o sistema pode ser convencionado pelas partes através de um documento chamado Pacto Antinupcial, que pode, então, permitir o casamento via comunhão universal de bens ou mesmo separação total de bens. Então, vejam, nós estamos falando potencialmente de qualquer fórmula de regime de bens. Alguns países, inclusive, não imprimem qual é o regime de bens na estrutura de sua, por exemplo, certidão de casamento. Isso faz com que, às vezes, venha a emergir a ideia de que eles, por exemplo, teriam casado pelo regime legal vigente. De qualquer sorte, esta dúvida, esta colocação se estabelece aqui porque, no que tange ao regime de bens, vai prevalecer a mesma regra, o domicílio dos nubentes. Se tiverem domicílio diferente, voltamos àquele dispositivo anterior, o primeiro domicílio conjugal. Certo? Eu acho que essa regra é bem sintética e bem simples. O parágrafo 5º vai falar sobre um estrangeiro casado. O estrangeiro chega no Brasil, é casado, certo? Ele vem transferido para a empresa que, evidentemente, desenvolve atividades para exercer a direção de um estabelecimento filial da sua empresa estrangeira. Este caso, o estrangeiro casado, ele pode ou não, se quiser, tornar-se brasileiro, naturalizar-se, o que será concedido após 15 anos de residência ininterrupta no Brasil. Essa é a disposição da lei. A residência ininterrupta do Brasil, que está prevista no artigo 12 da Constituição Federal, na verdade, vai fazer com que ele possa pleitear, através de manifestação de vontade, tornar-se nacional brasileiro, com efeito derivado, porque não é brasileiro nato, mas se torna brasileiro naturalizado. E este brasileiro naturalizado, em termos legais, não tem nenhuma diferença com o brasileiro nato. Ele tem os mesmos direitos e os mesmos deveres, exceto algumas restrições trazidas pela própria Constituição Federal, que vai, por exemplo, garantir a utilização de brasileiros apenas natos em determinadas atividades profissionais, como o presidente da República, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, como os agentes diplomáticos, entre outros. Ora, o que eu estou aqui tentando dizer a vocês é que se o estrangeiro se torna nacional, se torna brasileiro por opção própria, e se o seu cônjuge ou a sua cônjuge autorizar esta atividade, ele poderá requerer a um juiz que, quando ele receber o decreto de naturalização, ele possa incorporar, né, incorporar no regime de casamento, regime de bens do casamento, o regime oficial existente no Brasil, ou seja, a comunhão parcial de bens. Assim sendo, o regime de comunhão parcial de bens, evidentemente, se transforma uma espécie de adágio concedido pela legislação brasileira,
e mais especificamente a Constituição Federal, e no momento em que este adágio é concedido ao sujeito, nós temos o quê, pessoal? Nós temos que a figura determinada para tornar-se, ou se tornou brasileiro, possa também incorporar ao seu patrimônio jurídico a concepção de que será agora casado pelo regime de comunhão parcial de bens através de decreto judicial. E isso, na verdade, também, além da autorização do cônjuge, não pode vir prejudicar terceiros. Ou seja, eventuais credores que poderiam, por exemplo, no regime pretérito, buscar a eficácia do ato junto aos bens da esposa, porque eram casados em comunhão universal. Obviamente que, se houver este prejuízo, o juiz não vai conceder a alteração do regime de bens, certo? Então, no final do dispositivo, o parágrafo 5º diz que, desde que ele apostile ao juiz a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada a esta adoção ao competente registro. Evidentemente, transformado o regime de bens, ele deverá ser, para efeitos de eficácia, devidamente registrado no cartório de registro civil, certo? O parágrafo 6º vai falar do divórcio. Quando se fala em divórcio, e aqui eu vou ler o dispositivo para depois esclarecê-lo, no parágrafo 6º, o que estamos dizendo é o seguinte: o divórcio realizado no estrangeiro, ou seja, o casal se divorciou lá fora, né? Se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros. Vamos imaginar que nessa relação de divórcio, o marido era brasileiro, a mulher não, ou os dois eram brasileiros, certo? Condição sine qua non. Este divórcio só será reconhecido no Brasil, diz o dispositivo, depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo. Vejam que a disposição está dizendo que este divórcio procedido no estrangeiro poderá ser tornado eficaz no Brasil, certo? Decorridos 1 ano da sentença do divórcio, ou 1 ano de separação legal. E aqui um parênteses. Esta parte do dispositivo que fixa prazo para a validação do divórcio no Brasil, estes elementos foram excluídos pela nova lei do divórcio, que diz especificamente que não há mais prazo para requerer um divórcio. Ele pode ser procedido de imediato. Evidentemente que, assim sendo, esse dispositivo não mais se opera quanto ao prazo necessário para a validação do ato no Brasil. E o dispositivo diz mais, que devam ser obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. Ou seja, essas sentenças devem estar respeitando o artigo 15, o artigo 17 da Lei de Introdução e o regimento interno do STJ, certo? E continua o artigo. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, olha aí, poderá reexaminar a requerimento do interessado decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros. Nós sabemos que a tese é que não possa ser reexaminado o mérito. O mérito de um processo de divórcio não pode ser reexaminado pelo STJ. Não obstante, o reexame que foi concedido é aquele que traz, ou já trouxe, em outros casos semelhantes, algum benefício ao divorciado, né? E não prejuízos. E se houve um benefício aos divorciandos que anteriormente já obtiveram a homologação das suas decisões, evidentemente que isso, certo, poderá ser incorporado ao sistema desse estrangeiro divorciado,
que é, na verdade, brasileiro, como é o exemplo que demos, para que venha produzir todos os efeitos legais. Então, em resumo, esse dispositivo do parágrafo 6º diz: o divórcio de estrangeiros, sendo que um deles é brasileiro, um dos nobentes é brasileiro, ou ambos, né? Não precisa mais prazo nenhum, pode ser incorporado após a sentença imediatamente, certo? Pode ser, inclusive, pedido diretamente hoje, né? E, finalmente, o STJ, que é o órgão homologador de decisões estrangeiras, todos já sabem, é o órgão que vai, na verdade, se responsabilizar, inclusive, para inserir, a pedido da parte, o reexame de certos pontos que já foram conferidos a terceiros em casos semelhantes, certo? Este reexame, esta fixação, não é com o objetivo de alterar a sentença originária, e sim com o objetivo de incorporar benefícios que não, na verdade, são ditados, por exemplo, apenas pela lei brasileira. O parágrafo 7º é um parágrafo pequenininho, mas diz assim, ó, e se o sujeito não tiver domicílio, o que prevalece? Muitas pessoas não têm um domicílio fixo. Ou nós não podemos nem falar de domicílio variável, porque aí estamos falando de residência. E outra, se não tiver residência, o que acontece? Então, o dispositivo é muito claro. Ele diz o seguinte, quando a pessoa... desculpe, eu estou falando do artigo 8º, o parágrafo foi 8º. Depois eu volto para o 7º, que eu pulei. O parágrafo 8º, então, vai dizer, quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliado no lugar de sua residência. Substitui-se. Ou naquele, entre parênteses, local em que se encontre. Não há que se eximir a não localização do sujeito por falta de domicílio. Eu posso usar a residência, eu posso usar o local em que ele se é encontrado, certo? E voltando ao parágrafo 6º, nós vamos ainda falar, desculpem, ao parágrafo 7º, que nós pulamos, este parágrafo vai dizer que o domicílio da família, do núcleo familiar, composto pelo chefe de família, por seu cônjuge e pelos filhos não emancipados, sempre será o mesmo, né? Então, assim, a única hipótese em que não é admitida a utilização do domicílio para a pessoa que integra aquele núcleo familiar é no caso de abandono. Se ele abandonar, ele não pode estabelecer como mesmo domicílio os seus parentes e seus filhos e seu cônjuge. Aqui uma outra referência, que chefe de família hoje, segundo as disposições de lei, é aquela circunstância na qual tanto o homem quanto a mulher podem lograr obter. Hoje, no Brasil, nós temos diversos, inúmeros casos, para não dizer milhares de casos, que o chefe de família é a esposa. Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes, o abandono do marido ou o desaparecimento eventual ou alguma coisa semelhante vai fazer com que a mulher comande o núcleo familiar e, portanto, estenda o seu domicílio aos seus próprios filhos. Muito bem, então aqui no artigo 7º nós analisamos estruturalmente tudo que trata a respeito de estatuto da pessoa física e a questão vinculada aos direitos de família. Vocês podem imaginar que 90% desses parágrafos que foram inseridos, eles se referem ao direito de família e não ao estatuto da pessoa física. Por quê? Porque eles são referências específicas acerca ou de casamento, ou de divórcio, ou a fixação de domicílios. Esta é a disposição vinculada a esta questão. Quando chegamos no artigo 8º, nós estávamos lá no 7º, o artigo 8º vai dizer: para qualificar os bens
e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Temos um objeto de conexão e temos um elemento de conexão. Em primeiro lugar, qual é o objeto? Qual é a matéria jurídica que nós estamos falando aqui? Estamos falando de bens móveis e imóveis. Então, tudo que se refere a bens, certo? E suas relações jurídicas, estes bens móveis ou imóveis estão regulados pelo artigo 8º, que vai dizer que se aplicará nesta hipótese, aqui o elemento de conexão, a lei do país em que estiverem situados. Ou seja, o aspecto territorial do dispositivo. Não se fala em domicílio mais, se fala em localização, se fala em territorialidade, se fala que um imóvel, ou até mesmo um móvel que não tenha sido retirado de sua posição original, eles, na verdade, se situados no Brasil, vão determinar a aplicação da lei brasileira. Essa regra é importante, e por que é importante? Porque ela, na verdade, é uma regra universal. O princípio da territorialidade, ela é extensiva a todos os demais casos destas legislações internacionais sobre o tema bens. Ou seja, sempre o local em que estiverem situados. Vocês viram também lá antecipadamente, quando falávamos de direito internacional processual, que a competência do juiz brasileiro neste tema, ou seja, bens situados no Brasil, é de competência exclusiva. Então, esses dois itens se integram. A competência de bens situados no Brasil é do juiz brasileiro e a lei aplicável de bens situados no Brasil é a lei brasileira. Assim será também em relação às legislações estrangeiras que regulem a concepção de bens. Aqui temos 2 pequenos parágrafos. O primeiro que vai dizer acerca de bens móveis. Por quê? Em que pese se imaginar que um bem móvel eventualmente esteja numa posição fixa dentro do respectivo território, ou seja, não sai das fronteiras territoriais do nosso país, sabemos que eles, na verdade, caracteristicamente, podem ser transferidos, podem ser transportados para outros países, outros locais, para outros ordenamentos jurídicos. Vejam, por exemplo, a figura do carro, automóvel. O automóvel, todos sabem, ele pode dirigir-se a um outro país, até se quisermos imaginar um país vindeiro, como o Uruguai, e a partir deste momento em que o veículo lá permanece, eu não posso estabelecer a regra de que ele estava no Brasil anteriormente. Estava fixado no território brasileiro, porque ele foi transferido. E essa transferência vai fazer com que mude o elemento de conexão. E aqui, no caso, o elemento de conexão estruturado é que vai prevalecer a lei do país em que for domiciliado o proprietário do bem. Tratando-se de bem móvel, certo? Tratando-se de bem móvel que o proprietário trouxer ou se destinarem para terceiros locais, prevalece a lei do país onde este bem se encontra, certo? A sua situação que alterou-se, né? E o parágrafo 2º, que vai tratar sobre o penhor. Penhor, vocês todos já sabem, trata-se de direito real sobre coisas alheias. Este direito real sobre coisas alheias, na verdade, né, é aquela concepção de uma transferência de garantias a terceiro pela obtenção, por exemplo, de um empréstimo financeiro. É muito comum a figura das joias, né? Alguém empenha as suas joias a terceiros e recebe um determinado capital para uso próprio, ora, ou para algum efeito jurídico que não venha ao caso.
Se pensarmos, então, que essa garantia foi dada sob condição, evidentemente que no momento em que eu devolver esse dinheiro, tá, ao detentor do bem empenhado, ele terá que devolver o bem empenhado. Mas nós estamos aqui falando do penhor em relação ao período em que o bem permanece em custódia da pessoa que teve a coisa, que se encontra a coisa apenhada. Ora, ou seja, eu vou perseguir, né, o bem aonde ele se encontra, e ele se encontrará na mão do empenhante, né? E ele é que vai definir a lei aplicável, ou seja, o domicílio daquele que teve a coisa, aquele que se encontra a coisa apenhada, é a lei do domicílio do próprio proprietário, certo? E artigo 9º. O artigo 9º fala sobre um outro capítulo da lei de introdução. Fala de um outro capítulo do nosso Código Civil. Assim sendo, nós podemos estabelecer a seguinte regra: para qualificar e reger as obrigações, este é o tema, este é o objeto de conexão, este é o objeto jurídico. Obrigações. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Esta obrigação são acordos, são formulações determinadas para os efeitos de estabelecer-se um início do comprometimento obrigacional. E por isso que se diz que aquele momento em que se constituiu entre, por exemplo, contratante e contratado, um vínculo jurídico, é este momento, e neste local onde foi assumido o compromisso, é que vamos definir, então, a lei aplicável. Assim, por exemplo, se um brasileiro se dirige à Alemanha, onde acaba assinando um contrato de representação comercial de produtos de uma empresa alemã. Quando ele assina este contrato, quando ele firma este contrato, ele, na verdade, está estabelecendo previamente a questão relativa à regra de que a Constituição se procedeu ali, e esta Constituição, então, vai definir que a lei aplicável, no caso, lá eu me dirigindo, é alemã. Né? De qualquer sorte, pessoal, a gente tem que ver que também esta regra é uma regra que deixa exteriorizada a ideia de que o Brasil não adota o regime de autonomia da vontade. Os países mais desenvolvidos do mundo tendem a utilizar-se do princípio da autonomia da vontade nesses tipos de vínculos obrigacionais. Ou seja, são as partes em comum acordo que escolhem qual a lei será aplicada. A lei de A ou a lei de B? Esta escolha não é lícita, não é autorizada no Brasil, porque aqui a nossa regra é este artigo 9º, ou seja, prevalece a lei do local em que se constituir a obrigação. Ok? Por outro lado, o parágrafo 1º dá uma, digamos, uma temperada na gravidade da regra do artigo 9º, quando diz que se a obrigação for destinada a ser executada no Brasil, aplicar-se-á a lei brasileira. Vejam bem. Se a obrigação tiver que ser executada no Brasil, vamos imaginar aquele mesmo caso. Eu fechei o contrato de representação lá na Alemanha, ali se constituiu, mas este contrato refere-se de compromisso de uma obrigação do Brasil, ou seja, processar a venda de produtos de fabricação da empresa alemã no território nacional. E este vínculo, que se estabelece alguns elementos intrínsecos, outros elementos extrínsecos, vai delimitar uma espécie de divisão de possibilidades. Assim, o parágrafo 1º do artigo 9º vai determinar o que nós chamamos em direito internacional privado de dépeçage. Dépeçage é o termo em francês que quer dizer fracionamento. Ou seja, eu fracionei
a lei aplicável. Por quê? Porque aqui no mesmo dispositivo está escrito o seguinte: destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e, dependendo de forma essencial, será a lei brasileira executada. Observada, desculpe. Mas, continua, vírgula, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Ou seja, a forma do contrato, os elementos compositores do tipo do contrato, a sua objetividade, não propriamente as suas obrigações, seus direitos e deveres, que são elementos intrínsecos, mas os elementos extrínsecos. Se o conflito envolver a forma, né, nós temos que pensar que nós podemos, ou que devemos, utilizar a lei estrangeira, porque ela é que definiu essa forma, ok? E, finalmente, o parágrafo 2º, que diz o seguinte: a obrigação resultante de contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Vejam que aqui o legislador colocou claramente a hipótese de uma obrigação contratual, um contrato. E eles, aparentemente, estão referindo que todos os contratos se aplicam nesta espécie. Vejam, a obrigação resultante de contrato é constituída no lugar em que residir o proponente. Quem é que propõe a obrigação? O propositor é aquele que mora alhures da legislação brasileira, alhures do território brasileiro. Quando se estabelece essa regra, nós estamos dizendo, então, que a residência do proponente é que vai prevalecer sobre qualquer outro tipo de lei aplicável. Ou seja, esse dispositivo tem uma particularidade determinada pela sua interpretação dada no sentido de que o parágrafo 2º se refere exclusivamente aos contratos entre ausentes, enquanto que o artigo 9º, no caput, fala de obrigações relativas a obrigações entre presentes. No caso do parágrafo 2º, é bem contextualizada a questão de acordos ou de contratos feitos via internet. Assim sendo, a residência do proponente, e aqui é um termo um pouco inapropriado, porque o termo melhor seria domicílio, mas a residência do proponente, por que, pessoal, residência, que não se aplica? Porque a residência é típico de quem? De pessoa física, e não de pessoa jurídica, que no caso estamos tratando dos dois. Mas, de qualquer maneira, prevalecerá aquele local em que se encontra o proponente. Então, a lei aplicável, eventualmente, não é nossa. É claro que, dadas as devidas circunstâncias, a aplicabilidade do nosso Código de Defesa do Consumidor, se assim for necessário. Bom, passamos para o artigo 10º, e quando falamos do artigo 10º, nós estamos tentando disciplinar a ordem legal que está aqui condicionada à seguinte regra: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Vamos decifrar. Em primeiro lugar, qual é o objeto de conexão? Sucessões. E aqui uma observação. Quando se fala em sucessões, pessoal, e vocês devem estar estudando isso, as sucessões não se confundem com partilha dos bens. Porque nas sucessões a nossa preocupação é definir quem é o herdeiro, quem é o legatário. Pode ser, não pode ser, como se estabelece o inventário, como se estabelece o testamento, e assim por diante. Então, vejam, no caso, a regra aplicável à questão da sucessão, seja por morte ou ausência, certo? Esta sucessão vai obedecer o local em que o defunto ou o morto estava domiciliado ou desaparecido. Ou seja, desapareceu em Roma, na Itália, morreu em Bruxelas, na Bélgica,
Vejam, as duas circunstâncias que vão estabelecer a regra relativa à lei do local da morte, através do seu domicílio, certo? É que vai definir a lei aplicável. Vai pegar a lei romana, a lei italiana ou a lei belga, seja como for, certo? Qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Quando estamos falando em natureza e situação dos bens, nós estamos falando de bens. Vale essa regra para bens móveis e bens imóveis. O dispositivo está dizendo que não interessa isso. Em segundo lugar, a situação, estão no Brasil ou estão fora do Brasil? A questão sucessória, repito, não se confunde com a questão relativa à lei aplicável nos casos dos bens propriamente dito, móveis ou imóveis, e assim por diante. Nós temos também, nesse dispositivo do artigo 10, dois parágrafos. O primeiro parágrafo, que estabelece a sucessão de bens de estrangeiros que estejam situados no país, ou seja, bens de estrangeiros no Brasil, é regulada pela lei brasileira, porque isso é um benefício ao cônjuge e aos filhos brasileiros. E nesse dispositivo, vamos ver, nós também temos um outro elemento de fracionamento, que diz o seguinte: será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge dos filhos brasileiros ou de quem os represente, e sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Em princípio, a sucessão de bens de estrangeiros no Brasil, né, vai determinar a aplicação da lei brasileira em função de serem os seus herdeiros, o cônjuge e os filhos, também brasileiros, certo? Ou seja, nós rechaçamos a ideia do caput do artigo que diz o domicílio do defunto ou desaparecido. Então, vejam, se a lei brasileira é aplicável, ela será aplicável em benefício daqueles herdeiros, a esposa e o marido e os filhos, que, na verdade, sejam brasileiros, certo? Mas eu digo mais, sempre e apenas se a lei do decujus, ou a lei do desaparecido, não lhe seja mais favorável. Ou seja, se, por exemplo, na análise da propriedade de aplicar a lei brasileira, nós vamos verificar que a lei estrangeira, ou seja, o local em que era domiciliado o morto, é bem mais benéfica do que a própria lei brasileira. E, neste caso, nós temos o exercício e a garantia de uma opção. E a opção aqui, estruturalmente, é a ideia de que nós estamos diante da possibilidade de um novo fracionamento. E parágrafo 2º que diz: a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Vejam, o elemento de conexão agora que também está alterado. Quando vamos falar de objeto jurídico, capacidade sucessória, capacidade para suceder, nós estamos falando sempre num elemento de conexão próprio, específico, ou seja, o que prevalece, o que regula essa relação, certo? É a lei do domicílio do próprio herdeiro ou a lei do domicílio do legatário, ou seja, aquele que recebe por testamento. Então, vejam, aqui também uma alteração digna de nota, especificamente quanto à capacidade para suceder. Finalmente, o artigo 11, ele está estruturado dentro da ideia de que nós estamos entrando agora na análise do Estatuto da Pessoa Jurídica, ou estamos preocupados em estabelecer a formulação pela qual nós estabelecemos a lei aplicável nas organizações, nas sociedades, nas fundações brasileiras, certo? Que, vamos ver, as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Ou seja, o local da constituição da pessoa jurídica, certo? É que vai definir a lei aplicável.
Então, nós estamos falando, diante do Brasil, de pessoas jurídicas estrangeiras que vão incorporar a eventuais dúvidas em relação à lei aplicável à regra do local em que elas foram constituídas. Isso nos faz pensar um pouco sobre, por exemplo, a existência de entidades internacionais e de pessoas jurídicas internacionais que eventualmente operem no Brasil. E aí o parágrafo 1º esclarece isso para não ficarmos pensando, então, que teríamos que aplicar a lei estrangeira, no caso de um conflito com esta empresa que está no Brasil. E diz o seguinte: não poderão estas empresas, entretanto, para aplicar-se o artigo 11, certo? Não poderão ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos, que só será lícito quando seus atos constitutivos forem aprovados pelo governo brasileiro. E esta relação com o governo brasileiro, que é uma autorização, é dada pela junta comercial. Devidamente registrada na junta comercial, a filial, a sucursal, a agência, ou qualquer tipo de estabelecimento que está vinculado exatamente ao governo brasileiro, evidentemente que elas, na verdade, alteram a fórmula aplicável no artigo 11 para definir, então, que, neste caso, certo, estarão sujeitas exclusivamente à lei brasileira. Certo? Parágrafo 2º. Já terminando, pessoal. Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza, que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investidos de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis suscetíveis de desapropriação. Aqui uma proibição formal e coativa de que é proibida a venda de bens imóveis para governos estrangeiros, é proibida de bens passíveis de desapropriação, como, por exemplo, os direitos do autor. Né? Então, o que nós temos aqui, na verdade, assim, é o elemento proibitivo. Nenhum governo estrangeiro pode adquirir imóveis no Brasil ou bens passíveis de desapropriação. Isso está devidamente incorporado à ideia de que a soberania estatal do governo estrangeiro não permite-se que ela incorpore a seu patrimônio bens que, na verdade, seriam reputados como bens de propriedade de Estado. De qualquer sorte, o parágrafo 3º vai abrir a exceção da mesma regra e diz o seguinte: os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos bens, dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. A exceção à regra, portanto, é que só existe uma forma de aquisição de bens, né, diante do governo, da legislação brasileira. São os prédios que forem necessários à representação dos agentes diplomáticos ou consulares. Vejam que estes atos representativos de governos estrangeiros têm a permissão de adquirir imóveis apenas, exclusivamente, para suas repartições oficiais de representatividade externa no Brasil. Ok? Bom, pessoal, estes são os dispositivos que nós temos que analisar de uma forma efetivamente importante. Nós temos isso dentro da nossa prova. A nossa prova está disponível já dentro do Moodle, no último tópico, lá no final. Esta avaliação é composta por 10 questões objetivas, escolha simples, e deve ser elaborada de fórmula individual entre os alunos. Esta prova está sendo entregue hoje e será restituída na próxima semana, na próxima sexta-feira, quando efetivamente vamos, então, já encerrando o nosso semestre, né, estabelecer, então, as respectivas notas e
ainda através das atas e ainda a determinação da nossa prova especial, que será comunicada via Moodle, ou através do fórum do Moodle. Um bom fim de semana para todos e um grande abraço.